Glória a Deus. Graça e paz. Vocês estão me ouvindo? Amém. Aleluia. Então, tem a voz e a voz, né? Amém. O pastor falou que com a avô você faz mais bagunça, mas tem a voz e a voz, tá bom? Só pra gente alinhar as expectativas. Amém, queridos? Eu creio numa grande festa. Amém. Mas você sabe uma coisa que eu tenho observado? A festa não depende do pregador. Amém. Amém? Porque nem sempre o que o pregador vai dizer é o que você quer ouvir. Amém? Então, se o pregador diz o que você quer ouvir, tem grande chance de você estar numa palestra motivacional. Amém? Mas se você consegue fazer festa com aquilo que você não quer ouvir, aí significa que realmente você reconhece a palavra de Deus. Amém? Tirando o pastor Guilherme, você não ficou muito animado, não? Mas eu vou seguir assim mesmo. Uma outra coisa que eu tenho aprendido nesses anos de ministério é que eu amo o povo, mas eu amo mais ao Senhor. Amém? Amém. Então, entre agradar as pessoas e agradar a Deus, eu vou sempre preferir agradar a Deus. Amém. Amém? Mas não fique preocupado com isso, porque eu amo a minha esposa, mas ela sabe que na minha vida ela está em segundo lugar. Em primeiro lugar está Deus, depois vem ela. Então, entre agradar a ela e agradar a Deus, eu sempre vou ficar preferindo agradar a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha para a minha vida. Veja o que Jesus fez. Eu fui curado. Minha mente está sendo transformada. E eu não fui salvo num dia qualquer. Eu fui salvo bem na hora, no dia certo, para alterar o meu destino. E agora olha no olho dele e fala assim: e o seu também. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: eu também altero o seu destino. Olha para o outro lado agora, irmão. Isso, olha e fala: eu também altero o seu destino. Amém? Porque você, querendo ou não querendo, você carrega algo que altera o destino do outro que está do seu lado. Amém? Porque não é sobre você, é através de você. Sabe, existe uma historinha de que aquele burrinho, quando entrou em Jerusalém, eu não sei se foi em Jerusalém, né? Quando entrou em Jerusalém, as pessoas aplaudiram ele, mexeram com palmas, fizeram um corredor de palmas para ele passar. E aquele burrinho chegou em casa e falou: mãe, eu hoje vivi um dia muito especial. Eu entrei em Jerusalém e o povo fez uma festa para mim. O povo fez barulho quando eu passei. O povo celebrou a minha entrada. E a mãe dele virou e falou assim: meu filho, me diz uma coisa, quem você estava carregando? Aí ele falou: um tal de Jesus. Aí ele falou: então, não é sobre você. Amém? Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado aí: não é sobre você. É sobre quem você carrega. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero tratar um assunto com você, e eu sei que normalmente meus filhotes, eles têm uma expectativa na unção profética, mas eu acho que hoje eu vou ensinar. Amém? A gente vai ensinar porque a unção profética é maravilhosa quando Deus quer interromper o assunto e falar. Mas eu tenho algo para deixar no coração de vocês, que Deus colocou no meu coração, e eu quero que essa minha viagem seja muito proveitosa. Então eu quero deixar algo no coração de vocês. Eu aconselho você, se puder, anotar os versículos que eu vou falar, na ordem que eu vou falar, marcar aí. Se você quiser rabiscar a sua Bíblia, se você quiser destacar, deixa eu dizer para você, tem duas Bíblias legais. Uma, aquela que está marcada lá num salmo qualquer, em cima da sua estante, né, que ela fica vincada naquele lugar. Mas a Bíblia do evangélico, ela só é bonita quando ela está encebada. Amém? Como você quer saber que uma pessoa gosta da palavra? É quando ela não tem página grudada. Quando você pega a Bíblia dela e todas as páginas estão soltas, encebadas, escritas, sinal que há relacionamento com aquela Bíblia. Amém? Então, se você quiser ter a sua Bíblia lá bonitinha na estante, deixa uma lá, aquela que
dourada do lado, né? Fica tão bonito. Mas a daqui deixa encebada, rabiscada, cheia de observação, porque essas anotações ajudam muito a gente durante a vida a seguir o destino. Eu gosto muito dos aparelhos, né? Mas sabe que o aparelho não deixa sua marca? Amém? Você não vai conseguir deixar uma marca no seu celular. Você não vai conseguir deixar uma marca no seu tablet. A sua Bíblia de papel, ela pode ter marcas como cicatrizes daquele dia que você recebeu aquela palavra. Anote as promessas que você recebe na sua Bíblia de papel. Anote, faça rabisco, mas aquela Bíblia, ela tem que ser viva para você. Então, como eu tenho 57 anos, é óbvio que você já está filtrando o que eu estou falando, porque ele é velho. Tá bom, mas deixa eu aqui dizer, até onde seu celular vai? Porque eu tenho a primeira Bíblia de quando eu me converti. E eu tenho uma Bíblia que eu ganhei do meu pastor, que me converteu, com todas as anotações dele, inclusive os post-its coloridos. E o seu celular, o que ele vai conseguir carregar? Amém? Não é uma doutrina, é só uma observação, um conselho dos mais velhos, tá bom? Considere a sua Bíblia de papel, considere anotar nela as palavras que você recebe. Tem palavra que você vai receber que vai levar 10 anos para se cumprir. E ela precisa estar lá guardada, porque depois o Espírito vai te lembrar e você vai achar ela. Amém? Mas vamos para a pregação. Hoje eu quero falar para você sobre o propósito da unidade. Eu creio que você já deva ter ouvido falar muito sobre unidade. E eu creio que toda vez que a gente fala sobre unidade, você vai pensar, é uma maneira de falar para o povo se aguentar, né? Que é, né? Porque quando fala para suportar uns aos outros, se for um pregador mais poético, ele vai dizer assim, olha, suportar é andar lado a lado de braço dado. Mas como eu não sou um pregador poético, eu vou dizer que suportar é o que a tua cadeira está fazendo contigo agora. Amém? Ela está te suportando, aguentando o teu peso, aguentando esse fardo aí, tá? Isso que é suportar, porque tem momentos na vida que você quer alguém lado a lado, mas tem momentos na vida que você quer alguém te suportando por baixo. Amém? Então a unidade vai falar desse suporte, de sustentar alguém quando ele está pesado, sustentar alguém quando ele não tem como andar sozinho. Então há um propósito na unidade. E diga comigo, não é sobre mim, não é sobre nós. Amém? É sobre quem nós carregamos. Então eu quero que você abra lá comigo em Salmo 133. E enquanto você procura, eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela doce unção do Espírito Santo, que pode nos trazer a consciência daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Nós somos apenas peças num tabuleiro, mas nós estamos aqui para guardar o Rei. É o Rei que não pode cair, Pai. Nós podemos cair, nós podemos sair do jogo, voltar para o jogo, nós podemos ser recolhidos, nós podemos nos sacrificar pela torre, porque somos peões desse tabuleiro. Mas, Senhor, tudo, de tudo, por tudo, nós precisamos guardar o Rei, porque o Rei não pode cair. E, Senhor, eu creio em nome de Jesus que essa será uma igreja que vai guardar o Rei acima de qualquer coisa. Acima de qualquer o Rei será preservado nesse lugar, porque Jesus Cristo é o nosso Rei. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e é sobre Ele, para Ele, por Ele que estamos aqui, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Salmo 133 vai dizer assim, e eu gosto porque Salmo, né, é um poema, né? Salmo é feito por poetas, por pessoas que vão escrever atos poéticos. Então ele tem esse tom, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, e a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então a primeira coisa que eu quero que você observe, que existe um lugar específico, um ponto marcado para o Senhor ordenar a bênção. Amém? Qual é esse lugar? Na união. Amém? Então Deus não asperge. Ele não faz aspersão da bênção. Ele derrama em um lugar marcado. Então, da mesma maneira, quando você vai ao shopping, você diz ao seu filho, pode passear tudo,
3 horas em frente ao McDonald's para a gente ir embora. Se seu filho não tiver 3 horas na frente do McDonald's, deu tudo certo? Ele vai receber a bênção? Não, porque tem um lugar marcado. Amém? Então, há um lugar marcado para o Senhor ordenar a bênção. E a palavra do Senhor vai se cumprir, independente de mim ou você. Porém, pode ser que você não usufrua. Muitas vezes na nossa vida nós estamos pensando, mas eu recebi uma palavra X, e por que ela não se cumpriu? Porque você não estava no ponto marcado. Amém? Se eu não estou no lugar marcado, Deus não vai poder voltar atrás na sua palavra e me encontrar lá no Pizza Hut, se Ele marcou comigo no McDonald's. Amém? Então Deus marcou um lugar para a bênção. Certo? Até aqui fomos juntos? Então diga comigo, tem um lugar marcado. Não é do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, da maneira que eu quero. Deus determinou que Ele ordena a bênção no lugar marcado. Amém? Então o que eu tenho que fazer? Me esforçar para estar no lugar marcado. Ok? Mas além disso, Deus determinou a forma como Ele derrama a bênção. Então a bênção é derramada de uma forma. Ele dá 2 exemplos. Um exemplo é sobre o sacerdote e o outro exemplo é sobre o monte. Agora, o que há em comum nos dois? Desce. Diga comigo, a bênção desce. Ela não sobe. Não é de você para cima, é de cima para você. Amém? Então eu gosto de pensar que ele usa uma expressão que eu acho linda. Ele diz, é como um óleo. E eu estou em Portugal, terra do azeite. Olha que coisa fácil. Todo mundo aqui conhece azeite. Lá no Brasil, eu não sei se já chegou aqui, agora tem um negócio que bota azeite igual perfume, né? É interessante, mas é um borrifador, né? Mas a gente vai considerar que esse salmista não conhecia o borrifador. Amém? E ele está dizendo para você que a bênção é derramada como um óleo. Mas pastor, qual a importância disso? Você já colocou vinagre na comida? O vinagre é ralo, não é? Você faz assim, ele se espalha. Você colocou pimenta, você sai pozinho e se espalha. Mas o azeite, ele se espalha? Não, ele faz um fio, não é isso? Então ele está dizendo ali que a bênção não é aspergida, a bênção não é moída, a bênção não é espalhada, mas a bênção vem como um fio. Certo? Então ela vem como um fio de azeite. Um fio de azeite não se espalha. Então para eu receber da bênção, eu preciso estar aonde? No caminho do fio do azeite. Certo? E ele diz que esse caminho é de cima para baixo. Então eu vou usar aqui um exemplo básico de quase todas as formas da gente derramar uma bênção. Eu preciso aqui, vem aqui. Não, a lã vai ser muito alto, vai me dar trabalho, vai cansar meu braço. Vem, por favor, Anderson, Suzane, vem a filhota também, que aí fica mais fácil, que eu já dou vários exemplos de uma maneira só. Anderson, vem aqui para cima. Suzane fica no degrau do meio, filhota no degrau de baixo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, é como um óleo, e ele vai descer, ele vai ser derramado sobre o sacerdote, do sacerdote ele vai para a barba, e da barba ele chega na orla. Dá para entender isso? Amém. Se eu resolver tirar a barba, a orla recebe óleo? Não, porque o azeite vai cair aqui, vai derramar só sobre ele e não vai chegar lá. Então eu preciso de um caminho para que o óleo chegue até a orla. Amém? Para o óleo chegar até a orla, ele precisa ter o caminho. Cabeça, barba chega na roupa e vai até a orla. Ok? Então eu não posso interromper esse caminho, porque senão a orla não recebe. Agora me diz uma coisa. Se eu colocar o cabeça embaixo e trouxer a orla para cima, Deus vai ordenar a bênção como um óleo aonde? No cabeça. O óleo sobe? Ninguém recebe. Então eu preciso que o cabeça esteja no lugar mais alto e a orla no lugar mais baixo.
ok? Porque senão o óleo não faz o caminho. E também, se eles estiverem muito afastados, cada um cuidando da sua vida, cada um para o seu lado, Deus vai ordenar a bênção aonde? No cabeça. E espalhado, o óleo chega, então tem que ficar tudo junto. Eita Deus, perturbação, hein? E se essa pessoa aqui for uma mala sem alça, que usa isso, for chata, aquela que quando você vê do outro lado da calçada, você fala assim, ai meu Deus, o que eu posso fazer? Eu posso tirar ela do caminho? Porque se eu tirar ela do caminho, o que acontece? A bênção não desce, não é isso? Pronto, pode ir para casa. Isso serve para a sua família. O cabeça, a auxiliar e o filho. Quando você põe o seu filho no lugar de honra da sua casa, ele não recebe a bênção e o cabeça fica sozinho lá, sem você usufruir da bênção. Então, a bênção da unidade, ela tem um caminho. E não adianta a gente achar, o mundo dizer que não é bem assim. Ah, isso é machismo, isso é patriarcado, isso é hierarquia. Isso, querido, fica tranquilo. Se você não gosta de hierarquia, eu tenho uma notícia para você. No céu tem hierarquia, na terra tem hierarquia e lá no inferno tem também. Entendeu? Então, se você é um anarquista, eu vou te dizer, o que será que você não tem para onde ir? Amém? Porque a hierarquia está lá no inferno. Jesus deixa bem claro que a hierarquia no inferno, quando dizem que ele está expulsando os demônios através de Beelzebul, não. Lá também tem hierarquia. Principados, potestades, autoridades, demônio pequeno, demônio grande, anjo pequeno, anjo grande. Tem hierarquia. Então, se você não gosta de hierarquia, a gente vai ter que criar um quarto mundo para você. Amém? E eu não sei se tem como fazer isso, porque para criar eu preciso de hierarquia. Então a gente vai se conformar, que é melhor, dói menos, e a gente vai viver com a hierarquia, amém? Glória a Deus. Eu gosto de ver essa expressão com felicidade no seu rosto. Então a gente precisa dessa unidade. Mateus 19 vai dizer assim, porque onde... Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a gente vai entender que Jesus deixou um princípio que ele se manifestaria em autoridade. Diga, olha só, não é que Jesus vai aparecer aqui, Jesus está sentado à destra de Deus, amém? Quem está aqui com a gente é o Espírito Santo, que consegue estar em tudo quanto é lugar. Jesus já fez o que tinha que fazer aqui na terra. Você fala, eu tenho Jesus no coração. Uma forma simbólica de dizer. Quem está aí no seu homem interior é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Jesus está sentado à destra de Deus no trono, que Deus não sai de lá. Por quê? Porque o trono é o centro do universo. Então, se Deus se mover, o trono se moveu junto. Então, Deus está lá, Jesus está do lado, amém? Com o corpo glorificado, com furo nas mãos, sentado à destra dele, e espiritualmente nós estamos com ele. Mas aqui quem está com a gente é o Espírito Santo. Essa é a dispensação do Espírito Santo. Amém? Mas ele diz o seguinte, olha, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é comendo pizza, fazendo churrasco, é em nome dele. Vamos nos reunir, vamos lá em casa, ler a palavra, vamos fazer algo, vamos orar em meu nome. Institucionalmente Jesus está ali. Você representa, porque nós somos uma assembleia, uma eclésia. Eclésia, um ajuntamento, uma assembleia. Em nome dele, quando nós somos 2 ou 3, formamos uma eclésia. E aí Jesus está ali representado. Ok? Bom, se Jesus está representado, nós vamos fazer o quê? O que Jesus faria, porque você não representa alguém fazendo diferente. Não é isso? E o que Jesus faria? Lá em Atos 11, a gente vai... Atos 10, desculpa, no versículo 38, vai dizer assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com o poder, o qual andou por toda parte, diga comigo, toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Amém?
ungido pelo Espírito, e como Deus era com ele, onde ele estava, o que acontecia? O bem e a cura, certo? Então, quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, o que tem que acontecer? O bem e a cura. Amém? Então, quando eu estou reunido, 2 ou 3 em nome de Jesus, fazendo fofoca, é Jesus que está sendo representado? Não, porque Jesus representado vai ter que ter o bem e a cura, ok? Então, se a reunião de oração que você fez na sua casa falou da vida de alguém, mas vamos orar por fulano, porque ele está passando por isso, isso é fofoca. Jesus não está ali representado, porque não há bem nisso, nem cura ninguém. Então, quando nos reunimos aqui hoje, estamos aqui reunidos, somos mais de 2 ou 3? Nós estamos aqui por conta do Roberto Carlos? Estamos aqui por conta do presidente da República? A gente está aqui por conta de quem? Jesus, a palavra. Então estamos reunidos em nome dele. Então ele está aqui, representado. Se ele está aqui representado, o que tem obrigação de acontecer nesse culto? O bem e a cura. É obrigatório. Amém? Se estamos aqui em nome dele, tem que ter bem e cura. Tem que ter, é obrigação. Pastor, mas e se nada? Se é Jesus, tem que ter cura. Amém? Tem que ter o bem, tem que manifestar o bem. Mas eu não vou para a igreja, não tem dia que... Não, se é Jesus, cura e bem. Beleza? Pronto, já fomos a um bom lugar. Então, se estamos aqui reunidos, toda vez que você estiver reunido na igreja, qual é a sua expectativa? O bem e a cura. Mas eu não vou só para louvar, para adorar. Não. Vai para manifestar bem e cura. Amém? Tem que ter bem, tem que ter cura. Porque Jesus andou por toda parte, não escolheu o lugar, fazendo o quê? O bem. Então a igreja faz o bem. E faz o quê? Promove cura. Contra quem? Contra o diabo, porque ele que oprime com a doença. Certo até aqui? Pronto. Então a gente precisa estar unido, e estar unido em nome dele, fazendo o que ele fazia. Se é unido e não é no nome dele, ou não é para fazer o que ele fazia, melhor cada um na sua casa. Beleza? Glória a Deus. Mas, para a gente ter essa unidade, a gente tem que orar a Deus e pedir unidade? O que você acha? Tem algum versículo que diga para você, ore a Deus por unidade? Não, unidade é problema nosso. Amém? É nossa parte, é nossa herança. Amém? Então a unidade exige o quê? Empenho, esforço. Mas eu me decepcionei porque eu achei que na igreja ia ser tudo lindo. Não é. Não é. Mas a igreja não é perfeita? Claro que não. Se fosse, tu estragava ela, né? A igreja tem que ser imperfeita para você se adequar nela, porque você é imperfeito. Se você for perfeito, você não cabe na igreja. Se você for perfeito, deixa eu te dizer uma coisa, tu é Deus, está perdido aqui, irmão. Porque Jesus diz, bom só Deus. Amém? Então Deus é perfeito, e a gente, os imperfeitos, se ajustando. Mas a igreja precisa ser imperfeita para que você possa entrar nela. Afinal de contas, a igreja é uma família. Se a igreja fosse perfeita e você é imperfeito, você não poderia estar aqui. Então é todo mundo imperfeito. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala aí, lindão, imperfeito de Jesus. Pronto. Amém? Até aqui? Então ele vai dizer em Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, Paulo escrevendo da cadeia, que andeis de modo digno. Diga comigo, modo digno. Da vocação em que foste chamado. Então, há 2 modos de andar na vocação. Eu tenho um modo digno e tenho um modo indigno. Ele vai ensinar para a gente o digno. Aí ele vai dizer assim, com toda a humildade. Humildade é o quê? É você fazer cara de bonzinho, botar a carinha de lado? Não. Humildade é ser pobre? Não. Humildade para você sem poesia nenhuma. É sua capacidade de se humilhar. Diga glória a Deus. Quanto mais capaz você é de se humilhar perante Deus e até diante de homens, veja bem, não é ser humilhado, é se humilhar. A Bíblia diz que você não vai mais passar por humilhação.
A gente não é para andar confundido, humilhado ou envergonhado, porque nós temos pastor. Porém, há uma capacidade de se humilhar. Porque a Bíblia vai dizer que assim como Cristo, que abriu mão da sua glória e a si mesmo se humilhou, nós devemos ser. Está pronto para se humilhar? Está pronto para ser injustamente caluniado? Está pronto para ser traído? Está pronto para ter ingratidão? Porque a Bíblia diz que é como Cristo que a gente deve ser. Cristo não chegou na terra dizendo: olha aqui, gente, eu sou o filho de Deus, olha para mim, eu sou filho de Deus, estou aqui, então vocês, todo mundo aí se abaixa porque o filho de Deus chegou. Não. Ele abriu mão da glória, se tornou como homem, e como homem ele foi ao inferno pagar a minha e a sua conta. Ele merecia? Era justo? Mas ele foi, por mim e por você. Amém? Então, o que é ser humilde? Capacidade de se humilhar. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Que bom, perdoa na rua. Amém? Mais rápido. Porque desaforo você vai ouvir. Se você não ouve desaforo, se você não ouve calúnia, se você não é confrontado, deixa eu dizer, você não é crente, você está só religioso. Porque você, para ser crente, você tem que ser confrontado. Porque você vai chegar no trabalho e alguém vai dizer: vamos dar um jeitinho aqui. Você: não minto. Aí tu acha que tu vai ser confrontado? Tu acha que as pessoas vão gostar de você? Não, eu não bebo, eu não minto, eu não falo palavrão, eu não participo de fofoca, eu não faço corrupção. Aí todo mundo vai gostar de você. Lindão de Jesus. Não, querido, você vai começar a ser persona não grata em muitos lugares. Amém? E se você não tem capacidade de passar com isso, você não está pronto para seguir Jesus. Porque para seguir Jesus, eu tenho que ter capacidade de me humilhar. E qual o melhor lugar para o treinamento da humilhação? Igreja. Ô, lugar bom. Um líder pegando no teu pé, um líder de departamento fazendo a tua escala forçada, você cansado tendo que... melhor lugar para você treinar, porque se tu não suporta aqui dentro, tu não vai aguentar lá fora não. Porque aqui ainda vai ser em amor. Aqui ainda, em último caso, a gente tem um caminho para seguir de autoridade, da palavra, confrontar na palavra. E lá fora? Lá fora é porque é. Então, se você não consegue suportar aqui, você não está pronto para ir lá para fora. Amém? Diz que me ama. Amém. Glória a Deus. Por isso que eu preciso do teclado. Eu preciso dar um som aí para me preservar. Amém. Aí ele vai dizer, com toda a humildade. Não é uma humidadezinha não, é toda. E mansidão. O que é mansidão? Mansidão é a sua capacidade de gerir a sua força. Não confunda mansidão com fraqueza. Pangaré não é manso, é fraco. Agora, aquele cavalo grandão lá que você montou nele, ele foi amansado, porque ele controlou a força dele para você montar nele. Então, diga comigo, mansidão é força controlada. Não é vermezinho de Jacó, fraquinho, tadinho de mim. Não é nada disso. Eu posso, mas eu não vou fazer. Isso é mansidão. Amém? Então ele diz que é com humildade, com mansidão, e ele diz que é com longanimidade. Aí é minha fraqueza, gente. Oh, Jesus. Eu tenho tanto problema com burrice. Mas eu tenho que ser longo. O que é longanimidade? É realmente a gente esticar o pavio antes de explodir. Contar até 10, contar até 1000, contar até 10.000. Escrever na areia antes de dar resposta. Você sabia que a vida não tem só dois lados? Jesus, o que eu faço? Eu cumpro a lei de Moisés e apedrejo essa mulher? Ou eu cumpro a lei do amor, desfaço da lei de Moisés e perdoo essa mulher? O que eu faço? Duas opções. Qual que Jesus escolheu? Nenhuma das duas. Escreveu na areia. Esperou vir. Esperou o povo se acalmar. O povo, quando todo mundo ficou em silêncio, ele levanta a cabeça e ele é lembrado de uma parte da lei que diz que aquele que apedrejar, tendo pecado, a pedra volta contra si. Aí ele fala, aquele que tiver o pecado, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Lembrando que eles não sabiam que Jesus era Messias, mas sabia que era profeta. E sabia que Jesus seria revelado o pecado de cada um. Não sendo burro nem nada, saiu do mais... Porque quem tinha que apedrejar primeiro era o mais velho.
do mais velho para o mais novo, eles foram saindo. Por quê? Tinha duas opções. Qual que ele escolheu? A terceira, do Espírito. Sabia que você não é obrigado a tomar decisões entre duas opções? Você pode buscar a opção de Deus, porque você daqui está me vendo de um jeito, eu estou vendo você do outro jeito. Meu lado é um, o seu lado é outro, mas sabe que tem o lado de Deus que é melhor do que o nosso. Amém? Então a gente vai ter essa sabedoria para lidar com longanimidade. Não é sobre mim, mas é através de mim. Amém? E aí eu vou falar, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar é aguentar. Para de poesia de lado a lado. Tamo junto, pastor. Que tamo junto nada. Eu não quero você junto. Às vezes, tem vezes que eu vou querer você me suportando. Tem dia que eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso que você me suporte. Porque tamo junto, lado a lado, é quando tá bom. Mas tem dia que eu vou estar caído. Eu vou precisar de alguém que me sustente, que me levante. Eu não quero alguém só lado a lado pro dia bom. Não, eu quero alguém que no dia mal tenha a capacidade de me tirar do chão. Então é suportar. Amém? Esse é o modo digno. Vamos falar do indigno? Amém? Aqui vocês conhecem o pinguim de Madagascar? Conhece? Então eu vou falar algumas coisas. Se você perceber que está nelas, você sorri a cena. Amém? Qual é o modo indigno? Se o modo digno é com humildade, o modo indigno é com altivez e orgulho. Se o modo digno é com mansidão, o modo indigno é com bravura e impiedade. Se o modo digno é com longanimidade, o modo indigno é com impaciência e egoísmo. Se o modo digno é suportando, o indigno é resistindo. Então eu vou ler o versículo do cão. Com toda altivez, bravura, impaciência e resistindo-vos uns aos outros com falta de amor. Esse é o modo indigno. Porque às vezes a gente precisa saber o que faz a falta. Porque deixa eu dizer uma coisa. Quem criou o mal? Quem? O diabo cria? Não. Então como é que ele criou o mal? Quem criou o mal? Quem acha? Quem criou o mal? Deus criou o mal? Mas a Bíblia diz que ele não pode mudar, nem tem sombra de variação. Quem criou o mal? A segunda parte está certa. Foi minha aluna, né? Pegou a cola aí, mas é isso mesmo. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas durante 6 dias. E ele dizia o quê? E é bom, e é bom, e é bom. Então Deus criou o que era bom. Virou para o homem e falou: tá vendo aquela árvore ali? Ela tem o bom e o mal. Não prova dela não, fica só com o que é bom, porque eu criei o que é bom. Se você provar daquela árvore, você vai provar da ausência do que eu criei. Então, Deus criou a luz. O que é a ausência da luz? Trevas. Deus criou a saúde. O que é a ausência da saúde? Deus criou a fartura. Disse que criou um jardim com toda sorte de frutos, com um rio que levava prosperidade para cá, pedra preciosa. Então, o que é a miséria? A ausência da fartura. Então, quem criou o mal? Ninguém. É só a ausência do que Deus criou. Amém? Porque o diabo não tem capacidade de criar. Porque, na realidade, quem criou o diabo foi Deus. Deus criou Lúcifer, um ser de luz que refletia a luz dele. Mas a ausência de Deus nele fez ele cair e se transformar no diabo. Então, toda vez que alguém perguntar para você: mas por que Deus fez esse terremoto? Não, querido, Deus fez terremoto não. Deus fez paz. A ausência de Deus é que causa o terremoto. Amém? Deus criou a vida. A ausência de vida é a morte. Amém? E ele falou: então não coma daquela árvore. Você vai conhecer o que eu fiz e a ausência do que eu fiz. E quando você conhecer a ausência do que eu fiz, a vida eterna que eu te dei, agora você vai provar da ausência dela. Então, não prova. Deus fez o que é bom. Amém até aqui? Então, se eu fiz isso, eu tenho que entender da onde vem o bem e da onde vem o mal. O mal é a ausência de Deus. A ausência do que Deus fez é o mal. Deus abençoou. E a maldição? A ausência da bênção.
Amém? O que pessoas vão ter lá no Hades, no inferno? A ausência de Deus. Ah, por isso que tem angústia, dor. A ausência de Deus causa isso. Mas Deus criou o inferno com angústia e dor? Não, não. Deus criou um lugar onde a ausência dele estaria. Onde ele não estaria, estaria ausente. Amém? Então, eu preciso entender que eu preciso me esforçar diligentemente, versículo 3 de Efésios 4, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então tem esforço em andar em unidade. Como? Vivendo do modo digno. O que eu preciso fazer? Escrever isso aqui na minha parede, lá no meu espelho, acordar de manhã e falar: hoje eu vou viver um modo digno. Eu vou ser humilde com aquele irmão que me caluniou. Eu vou suportar aquele irmão que eu não aguento mais, mas eu vou ter que aguentar. Eu vou ser longânimo com aquele irmão que eu já falei 30 vezes a mesma coisa, né? Eu vou ter que fazer isso. Por quê? Porque esse é o modo digno, eu não sou indigno. Não é verdade? É fácil? Não, naturalmente não. Mas aí que é bom, porque Deus falou que Ele enviou, a palavra diz que Deus enviou o Espírito para nos ajudar. Não é para fazer. Porque tem gente terceirizando o serviço. O Espírito Santo vai lá e... Não, não, não. O Espírito Santo é um ajudador, ele pega junto. Amém? Mas quando que ele pega junto? Na nossa fraqueza. Tudo que é difícil para você é fácil para ele, com ele junto. Então, se o Espírito estiver envolvido, fica mais fácil. Amém? O diabo sabe disso? De tudo. Conhece a Bíblia de cor e salteado, mais que você. Vamos falar um pouquinho bem dele. Trabalhador, perseverante, letrado, conhece a Bíblia, não vive, mas conhece. Amém? Tem mais idade que você, mais experiência. Então ele tem essas vantagens com a gente. E qual a desvantagem dele? Ele não é capaz de criar, ele não está sentado à destra de Deus, ele não tem o sangue de Jesus sobre a vida dele, e ele já está fadado ao destino do lago de fogo. Amém? Então, vantagem e desvantagem. Eu posso negligenciar a astúcia dele? Não posso. E como ele sabe disso, como ele entendeu que na unidade Deus ordena a bênção, o que ele vai fazer com a sua vida? Promover falta de unidade. Aí, o diabo vai fazer tudo? Não. O diabo é manipulador. Você sabe o que é manipular? Manipular é assim: eu pego aqui uma substância química, pego outra substância química, misturo os dois, e quando existe essa mistura eu tenho uma reação. Não é isso? Então, eu tenho o irmão fofoqueiro e tenho o irmão bravo. A esse irmão bravo, o diabo fala: conta um segredo seu pro fofoqueiro. Porque fofoqueiro é fraqueza, querido. Sabia que na igreja tem fofoqueiro? Fofoqueiro é uma fraqueza. Um tem fraqueza com dinheiro, outro tem fraqueza com o sexo oposto, outro tem fraqueza com o mesmo sexo, outro tem fraqueza com cigarro. Cada um tem uma fraqueza. Senão você não estava aqui, nem precisava do Espírito Santo. Você era o próprio Espírito. Mas você precisa do Espírito Santo porque você tem uma fraqueza. Eu tenho uma, você tem outra. A minha é de um jeito, a sua é de outro. Mas todo mundo tem fraqueza. Aí tem um irmãozinho que tem a fraqueza de não conseguir guardar segredo. Aí o diabo vai dizer para você contar o seu segredo para ele. Veja que Deus quer para te contar meu segredo. Aí você conta o segredo para ele. Não é a fraqueza dele? Ele vai guardar? Não, é a fraqueza dele, meu Deus. Já é a fraqueza dele. Aí o que o diabo vai fazer? Ele vai manipular. Ele vai falar para você contar a sua fraqueza para ele. Tem um irmãozinho que pega e não paga. Ele vai mandar você emprestar. Porque parece bonito, né? Você emprestar o dinheiro para alguém. Não, mas aquele irmão tem fraqueza nessa área. Você está sendo tolo. Porque já é a fraqueza dele. Está exposta. Então você não vai ajudar ele colaborando com a fraqueza dele. Certo? Então o que o diabo faz? Ele pega a minha fraqueza e a sua e manipula. Ela tem um temperamento explosivo. E eu tenho um temperamento muito lento. Tudo que mais irrita ela é lentidão. E tudo que mais me irrita é alguém gritar. Aí o diabo pode botar a gente para trabalhar junto. Né? Pode ser Deus querendo tratar você. Mas vamos falar aqui do lado ruim. Aí ela é explosiva. E eu sou lento. Aí eu vou falar com ela, ela grita comigo. Foi o diabo que gritou? Não, foi ela. Porque ele viu a fraqueza dela, juntou com a minha fraqueza e manipulou.
Então o que eu preciso entender? O diabo não é o culpado de tudo, ele só organiza a bagunça. Ele só organiza a bagunça, não, ele faz a bagunça, desculpa, né? Então eu preciso entender que ele manipula, ele vai pegar a sua fraqueza e vai botar na minha. Quem aqui já teve unha encravada? Pronto. Naquele período, fica com a mão levantada, que você estava com a unha encravada. Foi o período que mais pisaram no seu pé, não é? Não, pisaram todo o tempo. É porque quando não estava com a unha encravada, você não percebia. Amém? Então o que acontece? Quando eu estou com a unha encravada, eu percebo. Certo? E aí eu preciso entender que quando eu tenho uma fraqueza, algo que o diabo já percebeu, todo mundo vai pisar naquele pé. Quem vai ganhar? Se você resistir, ele se aparta de você. Se você ceder, ele descobriu que nunca mais você vai a lugar nenhum. Toda igreja que você for, alguém vai pisar naquela unha. Aí você sai da igreja e vai para outra, mas a unha continua encravada. O que eu vou dizer para você? Trata essa unha, porcaria. Amém? Arranca essa unha fora. Deixa nascer uma nova. Para quê? Para pararem de pisar nela. Então a questão é que ele sabe disso. E o que ele vai promover? A falta de unidade. Pastor, é até 2 horas, né? Tá bom. Bom, e aí diante disso, eu tenho como... Isso é novo? Não. Lá em Gênesis ele fez isso. Gênesis 1, Deus diz ao homem que ele vai dominar a terra. Gênesis 3, o que a serpente diz? Não é bem assim. Então eu estou dizendo aqui, estou pregando tudo que eu estou pregando. Quando você sair ali na esquina, alguém vai dizer, não é bem assim. Não é bem assim, é fala do cão. Amém? Falas do cão para você anotar aí. Não é bem assim, tem de piedade de ti. Isso é fala do cão. Tem nada a ver, tem nada demais, todo mundo faz. É tudo demônio primo. Então já está do seu lado, começou. Não é bem assim, você fala o quê? Arreda Satanás. Tem de piedade, como é que você aguenta isso? Como é que você aguenta esse homem? Como é que você aguenta esse pastor? Arreda Satanás. Amém? Toda vez, não, mas só hoje o que tem? Arreda Satanás. Não é? Quando a gente quer fazer dieta, não tem sempre o enviado do cão para te botar um doce na frente e falar, só hoje, arreda Satanás. Amém? A gente tem que passar a usar a palavra, porque sempre vai ter o enviado do cão. E pode ser uma pessoa que te ama. Pedro amava Jesus ou não amava? Amava, mas foi o enviado. Naquela hora, falou uma coisa boa, porque sempre vai ter uma coisa boa para abrir seu coração. Alguém vai falar uma coisa boa, vai abrir seu coração. Quando você se abrir, o diabo vai botar alguma coisa. Mas você está esperto hoje, você vai dizer, arreda Satanás. Amém? Pronto, então ele vai fazer essa confusão. Agora vamos começar a fechar essa história, por causa do meu horário, senão eu ficava aqui a tarde toda. Mas vamos lá. A gente tem, abre lá comigo em Efésios 4, no versículo 4. Ele vai continuar dizendo assim: há somente um corpo e um espírito. Um corpo de Cristo e um espírito de Deus. Só um. Não tem o da Assembleia, da Universal, da Batista, do Verbo da Vida, não. É um corpo só. Você, cada uma dessas denominações é um membro do corpo. A mão faz uma coisa, o pé faz outra, a orelha faz outra. Você já viu? Cada um tem uma característica. O Verbo da Vida ensina muito a palavra, prega a palavra, se move nos dons. Tem igrejas que são mais só do ensino, tem igrejas que são mais só dos dons. Tem igreja como a Universal que vai em lugar que você nunca foi, que eu nunca fui. Entra em lugar violento, entra em lugar em presídio. Cada um parte do corpo, com defeito, todos com algum defeito. Tá tudo bem, mas nós somos um corpo só e um só espírito. Aí ele vai dizer, como também foste chamados numa só esperança e numa só vocação. E há um só Senhor, Deus é um só. Uma só fé em Cristo. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diga para a pessoa que está do seu lado, você carrega isso. É um só, amém? Que vai misturar e com o teu temperamento vai sair de outro jeito. Mas o que está dentro é um só. E aí ele vai dizer, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então há uma proporção entre graça e dom. Há uma proporção para isso. Então aquilo que você tem graça para fazer, aquilo que você tem o dom para fazer, tem uma graça para cobrir você. Não exija do outro a graça que está associada ao seu dom. Ah não, mas ele não entende isso. Não entende.
Porque essa graça está associada ao seu dom. Aí o pastor olha para o profeta e fala: meu Deus, mas esse bicho é muito ignorante, bate em todo mundo. Porque tem uma graça associada ao dom. Aí o profeta olha para o pastor e fala assim: mas esse pastor não está vendo que esse povo é falso? O pastor não está vendo que aquela pessoa ali tem problema? Não está vendo que aquele ali está pecando? Não, não está vendo. O pastor não pode ver tudo. Porque pastor é para cuidar, e o profeta é para botar o lixo para fora. Então cada um tem uma graça segundo o seu dom. Então você tem que parar de olhar para os outros e dizer assim: mas ele, por que ele não faz assim? Porque a graça para o dom dele é uma, a sua é outra. Você tem uma graça proporcional ao dom que você recebeu. Você não pode exigir do outro o favor, a graça, a graciosidade do seu dom. Porque isso aí não é seu, veio para você. E Deus deu o dom e deu a graça para aquele dom. Porque aquele dom vai trazer um peso sobre ele, uma responsabilidade. E ele precisa de uma graça para aquilo. Você não tem essa graça, mas você tem o seu dom e a sua graça. Então a gente não exige do outro a graça do dom que Deus nos deu. Ele tem que ter o dom, né? Se eu for cantar aqui, vai ser sem graça, porque eu não tenho o dom. Mas ela tem o dom e a graça para o dom. Amém? Então pronto. Então não pesa mais para você do que para mim. Ah não, mas o pastor trabalha muito. O pastor trabalha com a graça do dom que ele recebeu. E você trabalha com a graça do dom que você recebeu, né? Patrícia, eu não sei o que está na igreja, mas eu sei que lá na casa do pastor você passou a mão ontem lá, não passou? Não, quem foi? Foi Suzana. Então, eu cheguei lá ontem, era um perfume, uma graça, um favor que eu nunca vou fazer daquele jeito. Porque há um dom sobre a vida delas de cuidar de coisas, porque isso também é dom. Não é só quem cuida de pessoas que tem valor, embora ela lida com os dois. Mas há um dom para cuidar de coisas. Mas quando ela cuidou de coisas, ela atingiu a minha vida, ela cuidou de mim. Porque há uma graça sobre o dom que ela recebeu. É maior do que a minha? Não, porque estou pregando? Não, eu estou aqui com a graça do dom que eu recebi, e ela ontem andou com a graça do dom que ela recebeu. Amém? Então eu não exijo do outro a graça que eu tenho. Ok? E aí ele vai dizer... E ele mesmo, lá no versículo 11, pulei aqui, concedeu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestres. Para quê? Com vista, objetivo ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Então o que está dizendo aqui? Sou eu que decido quem vai ser pastor, quem vai ser... Não, se mete nisso não, que é furada. Mas Deus não está vendo que esse mestre... prega, ensina, mas não vive. Querido, a função dele é pregar e ensinar. O que você vai fazer com o ensino é problema seu e ele problema dele. Amém. Por quê? Porque ele tem graça para ensinar. Agora talvez ele não está se esforçando para viver, mas ele está pregando a palavra. Segue a palavra, esquece a vida dele. Depois tira onda com ele. Aí ó, tô usando o que tu me ensinou. Como é que eu tô, como é que tu tá? Por quê? Porque ele tem a graça para o dom. Amém? E foi Deus que definiu assim, cada um no lugar, para quê? Para que a gente se aperfeiçoe. Amém? Até que todos, diga comigo, todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida de estatura da plenitude de Cristo. É para ir todo mundo junto, cada um com a sua parte. Amém? É um crescimento conjunto. Não sou eu crescendo e você diminuindo. Não, a gente cresce junto. Por isso que tem que estar unidade. Porque você já viu aquele pessoal que vai para a academia e só malha a parte de cima, só treina a parte de cima? Fica com as perninhas finas? É bonito? Deus quer a igreja dele desse jeito? Não quer. O que foi, Marcos? Não é consigo não. Não, gente, vou explicar agora, porque parece. Treinar a perna é uma luta. Eu nasci de perna fina, querido. Tu acha que eu estou de calça clara por quê? Eu nasci de perna fina. Eu vou para academia, posso fazer o que for na perna. Não é assim, não é não. Agora a gente vai lá, faz uma flexão, malha o peito, na hora fica inchado. Aí o homem se anima com isso. Mas ele tem que ter consciência que ele tem que fazer perna também. Nenhum homem gosta de treinar a perna. Mas a gente treina, o pastor Gui gosta. A gente treina a perna... A gente treina a perna porque precisa treinar. Por quê? Porque a gente quer o corpo uniforme. Quem quer crescer um lado só? Vai ficar feio. Então, interessa você crescer, Patrícia. Suzana não crescer?
Interessa o Marcos crescer e a irmã não crescer? Não, tem que crescer todo mundo junto. Amém? Por quê? Porque o povo tem que olhar lá de fora e não pode olhar o ombro largo e as pernas finas. Tem que ver todo mundo crescendo junto. E como que vai crescer junto? Tem que treinar junto. Tem que fazer empenho. Tem que treinar quando não quer. Tem que exercitar o que dói. Tem que exercitar aquilo que precisa, não o que eu quero. Amém? Então a gente tem que treinar junto. E aí ele começa a dizer: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia do que induz o erro. Então eu tenho que ficar atento à palavra, porque se eu for menino, não crescer, o corpo crescer e eu não crescer, no primeiro convite que vier de um homem, enchendo a minha alma, porque vão surgir muitas igrejas pregando alma, falando o que você quer ouvir, te dando alegria, mas não vai mudar a tua vida não. Então, menino, ele procura o quê? Prazer. E homem, o que tem que fazer? Ainda que haja dor. Porque o homem não procura, fica aí para as solteiras a dica. Querido, homem que só quer prazer, que só quer videogame, que só quer futebol, que só quer lazer, e que é sempre vítima do patrão que mandou embora por perseguição, fica ligado, esse cara não gosta da dor. E homem tem que sentir dor. Faz parte da maturidade sentir dor. Estar onde não quer, trabalhar onde nem sempre deseja. Para quê? Para chegar a um lugar. Se essa pessoa não quer passar pelo processo para chegar no lugar, ele é sempre vítima, chuta que é laço. É porque ele só quer prazer. Ele só está no lugar enquanto está bom. É aquela ovelha que só está na igreja quando tudo está bem. Na primeira correção ela foge. Deus mandou ir para outro lugar. Se Deus falou com você na hora da sua dor para você mudar, não é Deus. Não é Deus, porque Deus não fala quando você está embaixo. Deus manda você ficar de pé. Amém? Deus não tira ninguém do fracasso para Ele. Não, Deus levanta você. Lembra que Pedro pescou nada, estava lá. Agora vai, meu filho, pesca muito. Pescou muito, está aí de pé. Agora larga tudo e me segue. Jesus não levou ele fracassado. Jesus levou quando ele estava de pé. Então cuidado, porque Deus não te guia no fracasso. Deus te guia quando você está de pé. Se o que você está largando não faz falta, não é Deus. Quando Deus chama, Ele vai dizer: larga o que tu tem que ter valor. Jesus chamou 13, certo? Só 12 foram. Lembra do menino rico? Não quis largar tudo, mas ele foi chamado também. A gente fala dos 12 que foram. E o 13º que não foi? Ficou esquecido. Mas ele foi chamado também. Jesus falou: larga tudo e me segue. Ele não quis. Você está pronto para largar tudo? O que é tudo? Você tem que ter alguma coisa. Ah, não, dei errado no trabalho, dei errado no casamento, dei errado nisso, vou para o ministério. Vem nada, praga. Vem nada. Deu errado em tudo, vai trazer prejuízo para cá. Não, Deus vai te chamar quando você tiver algo que vai valer a pena você deixar. Amém? Então, se você não construiu nada, você não é capaz de largar nada pelo ministério. Construa, faça a sua empresa, faça seu casamento, construa a sua casa, para que quando Deus fala, larga tudo e me segue, você tenha o que largar. Agora, não, fiz tudo errado, dei tudo errado, Deus me chamou. Chamou nada. O que Deus quer você para fazer o quê? Não presta nem para resolver tua casa, teu trabalho? Não, Deus não vai chamar não. Deus vai pedir para você largar alguma coisa. Deus vai te chamar, vai mover com você quando você estiver de pé. Amém? Amém? Esquece esse negócio de que Deus vai te chamar na derrota. Não vai. Ele vai te levantar para te mover. Amém? Glória a Deus. E vamos começar a encerrar. E eu fico para a próxima volta, eu prego o resto. Aí ele vai dizer: mas seguindo em verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado. Ajustado é apertado? Nem sempre. Tem ajuste que aperta, tem ajuste que afrouxa. Porque apertado demais quebra. Amém? Tem dia que Deus vem e ajusta, aperta. Mas tem dia que Ele põe óleo para afrouxar. Cuidado, que ajuste não é só pancada, não é só aperto.
Ajuste às vezes é dizer, não, está apertado demais, vamos relaxar? Isso é ajuste, para cima ou para baixo. Bem ajustado e consolidado, estabelecido, com o auxílio de toda junta. Então, para se estabelecer, tem que ter o auxílio de todos, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, eu vou dizer uma coisa, você vai pinguim de Madagascar, amém? Sorri a cena. Se você não está fazendo nada, você está sendo injusto. Porque há uma justa cooperação. Se há uma justa, há uma injusta. O que é uma injusta? Eu não faço nada, os outros fazem tudo. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de trabalhar na igreja. Está tudo certo, tem um monte de coisa da igreja que se faz em casa. Publicação no Facebook, publicação de rede social, cartaz, banner, música. Você faz um monte de coisa em casa. Ensaia a música, passa a letra. Amém? Eu não tenho tempo de ir para a igreja, mas posso fazer o bolo em casa para vender na cantina. Tem um monte de coisa para ir em casa. Agora, se eu não faço, eu sou um sonegador de dons. O que é sonegador? É aquele que retém, enterra o talento em vez de entregar. E aí é o leão do fisco? Não é o leão do fisco que vai prestar conta, não. É o leão mais sério. Amém? Porque sonegar no reino de Deus não é ficar com problema com o imposto de renda. Sonegar no reino de Deus é você perder aquilo que Deus tem para você. Deus não vai tomar não, porque Deus não dá e toma não, tá? Esquece isso. Isso era coisa de quem não conhecia Deus. Fica para o outro dia. Jó não conhecia Deus quando falou isso. Deus não dá e toma. Deus dá e os dons são irrevogáveis. Ele não toma. Agora não quer dizer que você vai usufruir daquilo que você não usou, porque você enterrou o talento. Então nós não podemos sonegar no corpo. Nós não podemos sentar na cadeira da crítica. Qual é a cadeira da crítica? Quem tem tempo de criticar? Quem não está fazendo nada. Não é verdade? Gente, eu não tenho tempo. Eu vivo tão ocupado na minha igreja que mal dá conta de fazer o que tem que fazer. Eu não tenho tempo de ver o que está errado, de criticar. Então a cadeira da crítica é o lugar do desocupado. Eu não tenho nada para fazer, vou observar e criticar. Não, querido, faça a sua justa cooperação. Tem algo em você, tem um dom em você. Pastor, qual é o meu dom? Aquele que você olha e fala, ninguém está fazendo isso? Mas ninguém está vendo isso? Esse é o seu dom. Deus mostrou para você. Para quê? Para você fazer, criatura. A Deus ia mostrar para você contar fofoca? Não, é para você fazer. Mas meu Deus, ninguém está vendo que esse quadro está torto. Não está não, tá? Ninguém está vendo que esse quadro está torto. Não, você está vendo. Pastor, posso ajeitar? Simples assim. Não, vai ter um anjo que vai dizer, faça aí. Vai nada. É aquilo que você está vendo e pensando. Ninguém está vendo isso, é porque você está vendo. Amém? Mas não é para você meter a mão. Você pergunta à autoridade se pode fazer. Amém? Porque às vezes você está vendo só gabelhudo mesmo. Tem que saber se foi Deus que mostrou. E aí ele vai terminar. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o quê? Seu próprio aumento. Para a edificação de si mesmo. Quem é que faz a igreja crescer? Quem é que faz a igreja crescer? A ovelha quando? Quando ela está cooperando. Amém? Ah, mas essa igreja não cresce. Você está com problema. É a célula que multiplica, querido. Amém? Pastor gera pastores. Ovelhas geram ovelhas. Função do pastor, identificar os chamados e gerar pastores. Função da ovelha, identificar o perdido e trazer para a igreja. Agora, ele vai vir se tiver de qualquer jeito? Vai não. Pastor Gui, 10 minutos. Amém? Eu quero fechar com isso. Tem um propósito para tudo isso. Sabe por quê, querido? Se eu não tenho propósito no que eu faço, eu não vou fazer. Ou você acorda de manhã na segunda-feira falando, vou trabalhar, glória a Deus. Vou para academia com o Marcos, 6 horas da manhã, de noite, com neblina. Por causa do horário dele, que não é nem o meu. Sem propósito, vou nada, querido. Mas aí eu lembro do espelho, lembro da balança, lembro que a minha mulher tem o mesmo peso quando eu casei. Eu falo, vamos para academia. Tem um propósito, não é isso? Tem um propósito, querido. Então eu preciso lembrar do propósito para eu ter energia para fazer as coisas. E eu vou te dar o propósito. Abre lá em João 17. Há um propósito, querido, para tudo isso. Porque pode ser que você esteja sonhando com a sua família vir para cá.
Você está orando para a sua família vir para cá. Mas se você não está preparando a casa, sua família não vem. Amém, querido? Deus não vai dar a alguém o que você pediu se aquilo não é bom para você. Amém? Deus não vai responder a sua oração de algo que você está pedindo para alguém se aquilo não é bom para você. Deus não vai levar alguém a um lugar que nem você quer estar. Então eu preciso entender que eu preciso fazer algo para que esse lugar atraia pessoas. Eu não preciso trazer na marra. Amém? Então, e eu vou dizer esse lugar, a igreja Verbo da Vida que Viseu, não, reino de Deus, querido. Se vai ficar aqui, não vai ficar aqui, é problema da pessoa. A gente só apresenta Jesus. Amém? João 17, a partir do 18, vai dizer assim, Jesus falando: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Como é que Jesus veio enviado ao mundo? Abriu mão da sua glória, se humilhou, não é? Da mesma maneira ele está enviando a gente. Porque tu pode ler isso aqui e pensar, Jesus veio assim, eu vou vir. Não, Jesus veio apto a abrir mão de tudo que era direito dele. Dessa mesma forma ele está enviando a gente. Você está pronto para abrir mão dos seus direitos? Da sua reputação? Da sua glória? Dos seus títulos? Você está pronto para seguir ele? Então ele está dizendo assim: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, ou seja, tirou de mim tudo que era meu, e eu aceitei, eu estou enviando eles, capazes de abrir mão da própria glória. Amém? E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo. Ou seja, nós nos santificamos por nós e por quem a gente quer alcançar. E aí ele diz, para que eles também sejam. Então Jesus não pregava santificação, Jesus se santificava para a gente ser santo. Amém? Que às vezes tu fica lá atormentando teu marido com versículo, falando, tem que ser santo, tem que ser santo. Não, se santifica que ele vai querer ser igual a você. Amém? E aí ele diz, santificados na verdade. Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, que é pra gente. A fim de quê? A fim de quê significa qual o propósito? Para o propósito de sermos um. Então e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós. Ou seja, Jesus está nos enviando para que nós sejamos como ele. E como ele era um com o Pai. Da mesma maneira que Jesus é um com o Pai, ele nos envia a ser um com ele. Porque se somos um com ele, pensamos o que ele pensa, falamos o que ele fala, agimos como ele age, somos um com o Pai. Amém? Então há um propósito nessa história aqui, de unidade. Aí qual é o resultado disso? 2 resultados. Nível 1 do videogame. Para que, quando nós formos um com Deus, um com Jesus, o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando eu sou um com Cristo, as pessoas olham para mim e creem que Deus enviou Jesus. Amém? Então eles creem em Jesus, o Salvador, porque eles olham para mim e veem que eu sou um com Cristo. Eles olham para você e falam, ele não fala dele mesmo, mas ele fala de Cristo. Ele não anda do jeito dele, ele anda do jeito de Cristo. Por quê? Porque você foi batizado, você foi inserido, imerso no corpo de Cristo. Amém? Aqui vocês comem picles? De quê? De pepino? Pronto. Picles tem gosto de pepino? Não. Tem gosto de quê? Vinagre. Por quê? Porque ele foi imerso no vinagre. Então ele perde o gosto dele. Você foi imerso em Cristo? Então perde teu gosto, criatura. Ah não, mas eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Você agora tem que ter o gosto do vinagre, o gosto de Cristo. O teu gosto não interessa mais. Bater no peito e dizer, não, mas Deus sabe, Ele que me deu minha personalidade. Personalidade deu, a temperamento é teu. Você quer ter o teu ou de Jesus? Quando o mundo vê que você mudou, que você agora não fala como você, mas fala como Jesus, Jesus não fazia fofoca, Jesus não blasfemava, Jesus não falava palavrão, Jesus não tinha palavra torpe, Jesus não andava embriagado,
Jesus fazia, onde Jesus estava, tinha cura, onde Jesus estava, tinha fartura, porque ele repartia, ele não comia sozinho. Então quando as pessoas olham e falam, caramba, não é mais ela, agora é Cristo. Aí eles vão falar, então peraí, esse é o Jesus que Deus enviou. Amém? Eles vão crer em Jesus. Mas aí, continua, ele diz assim: e lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Agora é fase 2. Primeiro era só você e Jesus. Agora a glória se manifesta. Qual a glória? Da unidade. O povo olha e fala assim, como é que pode? Tem preto, branco, amarelo, tudo misturado. Tem gente culta e ignorante, tudo misturado. Tem flamenguista, eu não sei os times daqui, né? Times contrários. Cada um vota onde quer, né? Porque igreja você vota em quem você quiser. Voto é secreto, né? Aqui também é. Então vota onde quiser. Você é do partido, eu sou do outro, tá tudo bem. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma cultura. Um é do campo, outro é da cidade. Cada um tem uma cultura, uma condição econômica diferente. E eles andam tudo junto. Tu já viu isso em alguma outra instituição? Não tem nenhuma instituição humana onde pessoas tão diferentes se reúnem. Porque na sua escola, todo mundo tem o mesmo nível educacional. No seu clube, todo mundo tem o mesmo nível financeiro para pagar a mensalidade. No seu trabalho, todo mundo tem o mesmo nível de formação. Então tem alguma coisa que une essas pessoas numa instituição. E na igreja, essa doideira. Tudo misturado, cada um de um jeito, nada a ver com nada. Aí o mundo olha e fala assim, que doideira. Como é que esse povo consegue andar junto? Eu fui outro dia ali, o médico era diácono. E o outro que mal sabia falar estava pregando. Um outro formado, cheio de diploma, lavando banheiro. E agora o outro que é iletrado, cheio da unção, curando. Que negócio de doido. Essa glória Deus deu a gente para um motivo. Tem um propósito. Essa unidade que confunde o mundo, ele diz aqui no 22. Eles têm transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, viver em unidade, como nós o somos. Eu neles e tu em mim. A fim de que, ou seja, com o propósito, que sejam aperfeiçoados na unidade. Então a unidade é bom, mas tem uma maneira de ser perfeita. Amém? E aí, para quê? Para que o mundo conheça, não é creia, conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então tem uma diferença. Você com Cristo, as pessoas veem que Jesus existe, que Ele é o Filho, é sobre a pessoa com Jesus. Agora, quando a gente vive na unidade perfeita, eles conhecem. Uma coisa é você ver, a outra coisa é você conhecer. Eu via Portugal, mas hoje eu conheço. Eu provei, eu estou aqui. Por quê? Por conta da unidade de Cristo. Porque eu não tinha dinheiro para passagem. Eu não tinha, hoje não era minha prioridade isso. Mas havia um corpo chamando para vir. E por conta disso, eu conheci, eu não vi. Eu não sei que existe a igreja de Viseu. Eu provei da igreja de Viseu. Então, a sua vida com Jesus faz com que o mundo veja Jesus. Mas a sua unidade aperfeiçoada faz que o mundo conheça, prove Jesus. São coisas distintas. Porque quando Nicodemos encontra Jesus, Nicodemos pergunta, como é que você pode fazer essas coisas? Aí ele vai dizer, se você não nascer de novo, você não pode ver. Ver Jesus é uma coisa, mas se você não for imerso, se não nascer no Espírito e na Palavra, você não pode conhecer. Ver é uma coisa, conhecer é um módulo mais avançado. Eu posso passar no restaurante e ver na vitrine um doce. A outra coisa é eu entrar e provar do doce, conhecer o doce. A unidade da igreja não é só para que o mundo veja que Jesus existe, mas para que ela conheça. Como que ela vai conhecer? Porque ela vai ver você suportando o outro.
ela vai ver você sendo longânimo com o outro. Ela vai ver você aturando desaforo. Ela vai ver você sendo humilde. Ela vai ver você vivendo como Jesus vivia. Aí ela vai olhar e falar: ué, que ambiente é esse? Que lugar é esse? Por que estão me tratando tão bem? Porque as pessoas estão conhecendo Jesus através da nossa vida em unidade. Então eu posso ser um pregador de Jesus para que todo mundo veja Jesus. Agora eu posso viver Jesus para que todo mundo conheça Jesus. E só há um jeito de que o mundo conheça Jesus: suportando uns aos outros, vivendo em humildade, do modo digno. Não é, me feriu, eu saio. Falou uma coisa que eu não gostei aí. Não, querido. Isso aí é o que o mundo faz. A gente vive, se suporta, se humilha. Para quê? Para que o mundo prove, tenha o gosto de Jesus. Porque não adianta só falar de um Deus longe. Eles precisam conhecer um Deus vivo. E esse Deus vivo está onde? Na nossa vida. Manifesta onde? Na nossa unidade. Quando eles olham lá de fora, fala: que povo doido é esse? Tem português, tem brasileiro, tem preto, tem branco, tem letrado, tem iletrado. E está tudo junto. Que assunto em comum eles têm, meu Deus? Cristo. É só o que nos une. Eu não voto nem igual a minha mulher, gente. Ela vota num partido, eu voto no outro. Ela tem um time, eu nem tenho time. Na minha casa, cada um vota do jeito que quiser. Cada um tem o time que quer. Mas o que nos une? Cristo. O que nós temos em comum? Cristo. Você não gosta da mesma comida que eu. Você não se veste do jeito que eu me visto. Mas a gente tem Cristo. E o mundo olha para isso e fala assim: que troço doido. Troço de maluco, tem velho, criança, tudo misturado. Povo doido fazendo lavagem cerebral. É isso mesmo, lavando com a palavra, tirando tudo quanto é lixo. Por quê? Porque eles precisam ver Jesus em você por causa do seu relacionamento com Jesus. Mas é o seu relacionamento com a igreja que vai fazer eles conhecerem Jesus. Você quer só que a sua família veja ou você quer que ela conheça? Então faça parte. Seja o gosto de Cristo, tenha o cheiro de Cristo. Como que eu posso fazer isso? Andando com quem eu não gostaria de andar, falando com quem necessariamente eu não tenho assunto em comum, suportando aquele que me fere, cobrindo a fraqueza do meu irmão, andando lado a lado quando eu não quero estar lá. Mas o que eu vou fazer? Eu vou agir como Jesus vive. Por quê? Porque não sou mais eu quem vivo. Cristo que vive em mim. A unção que fez a gente ser quem a gente é. A igreja dele. Amém? Você pode ficar de pé? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. O Senhor é o meu Deus, o meu Pai. Mas eu não quero que o Senhor seja só o meu Deus e o meu Pai. Eu quero que o Senhor seja o Pai de muitos, o Pai de multidões, o Pai daqueles que estão perdidos e desesperançosos. Senhor, obrigado, Pai, por uma igreja que não vai ser egoísta, que não vai olhar só para si. Sim, Pai, é necessário que a igreja seja próspera, é necessário que a igreja seja cuidada, é necessário que os membros estejam bem. Afinal de contas, um pastor é aquele que leva as ovelhas a pasto verdejante e águas tranquilas. Mas, Pai, nós queremos que as pessoas olhem ali fora e sejam atraídas por aquilo que eles não conhecem. Sejam atraídas pelo amor que nos une. Nós somos, sim, Pai, uma igreja que anda em fé, em poder, mas existem outras religiões que também andam em fé, em outras coisas, em poder e outras coisas. Mas nós queremos ser conhecidos como aqueles que andam no teu amor. O amor de Cristo, o amor ágape, aquele que tudo suporta, aquele que tudo crê, aquele que não tem em si seus próprios interesses, aquele que não está reunido só quando tem vantagem, mas aquele que cobre a fraqueza do outro. Senhor, nós queremos ser a tua face para esse mundo. Nós queremos ser, Pai, aquilo que o Senhor é para nós. Nós sabemos, Pai, que nós podemos errar. E se nos arrependermos, o Senhor nos aguarda de braços abertos.
que nós sejamos assim a igreja. Não uma igreja que constrói muros, mas uma igreja que constrói pontes. Senhor, que venham as pessoas com questões de sexualidade, que venham as pessoas com questões de vício, que venham as pessoas com questões de caráter. Senhor, mas que eles encontrem uma igreja madura. Não que eles possam influenciar, mas que eles sejam influenciados. Mas o Senhor só vai enviar esse, Pai, quando a igreja estiver pronta. Uma igreja que anda de um lado para o outro. Uma igreja que só faz o que lhe agrada. Uma igreja que quer conforto. Não está pronta para receber. Mas, Pai, assim como o corpo humano, aonde nós sabemos que uma menina virou mulher porque ela é capaz de gerar, assim nós sabemos que uma igreja é madura quando ela é capaz de gerar. Uma menina, ela brinca com a boneca, mas uma mulher, ela gera. Assim como o Senhor não entrega grandes responsabilidades a meninos, o Senhor espera homens forjados. Assim o Senhor espera uma igreja forjada, uma igreja capaz de não ter caprichos, uma igreja capaz de não olhar para si mesmo somente, mas uma igreja que sabe a sua relevância, o seu propósito. O Senhor não fez um clube em Viseu, o Senhor estabeleceu uma assembleia, o Senhor estabeleceu uma reunião de santos. E para quê, Pai? Para a gente se divertir? Não. É para que a gente receba e transmita. Receba e transmita. Sempre sabendo, Pai, que aquele que debulha o trigo é o primeiro que se alimenta. Então, se nós pregamos cura, nós somos os primeiros a receber cura. Se nós pregamos prosperidade, nós somos os primeiros a provar que prosperidade. Aquele que debulha o trigo é o primeiro que se alimenta. Mas ele não debulha o trigo só para si mesmo. Ele debulha o trigo para atentar a outros. Eu declaro uma igreja, Pai, estabelecida no seu propósito. Uma igreja estabelecida sim com uma visão local, mas estabelecida primeiramente no propósito de Cristo, ser um com Ele, para que o mundo veja que foi Ele enviado de Deus, mas também uma igreja em perfeita unidade, para que o mundo conheça o caráter do nosso Deus. Eu creio, Pai, eu creio numa estação de maturidade. A primeira estação já passou, Pai. A primeira estação é a estação da sobrevivência, do estabelecimento. Essa já passou. Agora eles vão entrar na segunda estação, uma estação de levantar líderes. A estação dos 12. Os 12 vão ser levantados agora. E serão 12 imperfeitos, 12 improváveis, 12 incapacitados, que o Senhor vai ungir com o propósito. E a partir dessa estação, de líderes se levantando, de influenciadores se levantando, nós vamos para a terceira etapa. Mas ainda estamos na segunda etapa. É uma etapa de forjar homens, forjar mulheres. Senhor, é uma etapa onde só vão ficar aqueles que bebem água com a mão, sem abaixar a cabeça. Porque o Senhor não estabelece fundamentos sobre fracos, mas o Senhor estabelece fundamentos sobre resistentes. O tempo de estabelecer está se encerrando. O tempo de levantar influenciadores está se estabelecendo. Homens e mulheres que vão ser estabelecidos nesse lugar. Obrigado, Pai.